Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lilian, estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor sobre a apuração do PIS e COFINS no regime não cumulativo, tá? Então, esse projeto se chama Simplificando a Contabilidade e tem por objetivo ajudar vocês a simplificar e entender um pouquinho melhor o nosso dia a dia lá na contabilidade, né? A gente sabe que o setor tributário, contábil, não são fáceis, são complexos, né? Então, o meu objetivo aqui é ajudar um pouquinho a simplificar esse dia a dia lá na contabilidade. Então, vamos ao que interessa, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o regime não cumulativo do PIS e COFINS. Esses dias eu trouxe uma aula sobre o lucro presumido e trouxe alguns conceitos sobre o regime cumulativo. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho no regime não cumulativo. Para quem é novo na contabilidade, tem muita dúvida sobre qual é a diferença do regime não cumulativo, né? Nós temos o regime não cumulativo do PIS e COFINS, o regime não cumulativo do IPI, o regime não cumulativo do ICMS, e eles têm, embora eles tenham muita diferença entre eles, né? Mas o conceito em si é o mesmo, consiste em apurar os tributos devidos sobre as operações de vendas, né, sobre as receitas, e abater o imposto tributado na etapa anterior. Então, das operações do imposto devido, eu vou descontar os tributos incidentes na etapa anterior, né, os impostos incidentes sobre as operações de compras, entradas e outras operações permitidas pela legislação. Então, esse é o conceito geral. Eu apuro os meus débitos e desconto os meus créditos das operações que a legislação permitir, tá? Então, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Mas, para quem nunca viu o regime não cumulativo, esse é o formato, né? Então, para dar um conceito geral. Mas aqui a gente vai debater e no final da aula eu vou trazer um exemplo de apuração do PIS e COFINS. Então, aqui eu coloquei um exemplo bem simples para quem nunca trabalhou com o regime não cumulativo, só para vocês terem uma noção geral de como funciona. Então, aqui eu trouxe os débitos apurados no período, R$10.000. Então, depois nós vamos ver sobre o que incidem esses débitos, créditos apurados no período referente a compras e outros créditos permitidos na legislação, R$8.000, e tributos a recolher, então vai ser o total do débito menos o total do crédito, que vai dar um tributo a recolher de R$2.000, né? Então, só simplificando, exemplificando o que é o regime não cumulativo. Agora nós vamos nos aprofundar. Então, via de regra, todas as empresas do lucro real apuram o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo. Essa é a regra geral. No entanto, lá no artigo 10º da Lei 10.833 de 2003, nós temos algumas atividades que devem ser tributadas pelo regime cumulativo, independente de serem lucro real ou presumido. Então, a gente viu lá na aula do lucro presumido que todas as empresas do lucro presumido apuram o PIS e COFINS pelo regime cumulativo. No entanto, as empresas que são do lucro real, elas podem apurar o regime não cumulativo, cumulativo ou os dois, dependendo das atividades que elas desempenham. Pode ser que ela tenha regra geral, a atividade dela no regime não cumulativo, mas ela exerça uma atividade em específico que deve ser tributada pelo regime cumulativo. Então, ela pode ter as duas apurações se ela for uma empresa do lucro real. Então, se você quer entender se a tua empresa é do lucro real e tem alguma atividade que ela é tributada pelo regime cumulativo, precisa ir lá no artigo 10º da Lei 10.833 e verificar. Eu trouxe aqui algumas atividades, tá? A gente não vai se aprofundar tanto nisso, porque a gente tem muito conteúdo para trabalhar em uma aula. Mas algumas atividades que são tributadas pelo regime cumulativo, tá? Que então vão continuar pagando sobre a receita, sem abater os créditos dessas operações, e tributando pelas alíquotas de 0,65% para PIS e
3% para COFINS. Então, são as receitas de serviços médicos, clínicas médicas e odontológicas, serviços de educação, transporte de passageiros, construção civil, parques temáticos, entre outras atividades, tá? Então, vale a pena conferir lá o artigo 10º da Lei 10.833 e verificar se a sua empresa é do lucro real e pode ter alguma atividade que seja tributada pelo regime cumulativo, tá? Mas, via de regra, todas as outras atividades das empresas do lucro real que não estão no artigo 10º, elas são tributadas pelo regime não cumulativo, tá? Então, uma diferença entre o regime cumulativo e não cumulativo. No regime não cumulativo, o fato gerador do PIS e COFINS é o auferimento de receitas, tá? Então, são as receitas auferidas. Toda e qualquer receita auferida, independente da nomenclatura contábil utilizada, tá? Depois nós vamos verificar um pouquinho mais a fundo. No regime cumulativo, o fato gerador do PIS e COFINS é o faturamento, tá? Então, se você não assistiu a aula do PIS e COFINS, a aula do lucro presumido, assiste lá que a gente falou um pouquinho mais sobre o que é o faturamento, tá? Sobre a não incidência, o PIS e COFINS, ele não incide sobre receitas de exportações, ele não, então toda e qualquer exportação feita para o exterior não incide PIS e COFINS. Serviços prestados no exterior, serviços prestados ao exterior. Aqui tem um detalhe, pessoal, serviços prestados ao exterior cujo pagamento representa ingresso de divisas. Então, para que o PIS e COFINS não incida sobre os serviços prestados ao exterior, o pagamento deve ser feito do exterior para o Brasil, né? Então, tem que representar ingresso de divisas. Venda comercial exportadora. Então, essas são aquelas vendas direcionadas para uma comercial exportadora e que tem um período para elas serem exportadas para o exterior. Tá? Então, eu trouxe aqui os mais comuns, né? Os exemplos mais comuns de não incidência, né? E também nós temos outros casos de não incidência que daí vocês podem verificar lá. Eu trouxe aqui a base legal, que é o artigo 20 da Instrução Normativa 2121 de 2022, tá? Por que eu estou trazendo essa instrução normativa? Nós temos lá a Lei 10.833 de 2003 também, que disciplina sobre o PIS e COFINS, mas nós temos aqui essa instrução normativa 2121 de 2022, ela consolida as regras gerais do PIS e COFINS, então eu acho bem interessante a gente acompanhar pela instrução normativa também. Nós temos também os casos de isenções, que estão lá no artigo 22 e 23 da instrução normativa, e nós temos os casos de suspensão, que estão lá no artigo 24 da instrução normativa. Então, a gente não vai se aprofundar aqui para nós não perdermos muito tempo com as exceções, né? A base de cálculo do PIS e COFINS. A base de cálculo do PIS e COFINS no regime não cumulativo, nós temos lá no artigo 25 da Instrução Normativa 2121, que a base de cálculo é a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente da sua denominação ou classificação contábil, tá? Então, compreende o montante total das receitas, independente da nomenclatura que a gente der lá na contabilidade. Então, incide sobre receita de juros recebidos, receitas financeiras, sobre variações cambiais, sobre a receita bruta da atividade, a receita operacional, sobre bonificações recebidas, que configura também uma receita, enfim. Independente da nomenclatura, a base de cálculo do PIS e COFINS é o montante total das receitas auferidas pela pessoa jurídica. Então, quer dizer que eu vou pegar o montante total das receitas e tributar? Aí a gente precisa observar que existem algumas nuances na legislação também. Nós temos alíquota zero, nós temos casos de não incidência, né? A base de cálculo é o total das receitas. Então, via de regra, toda e qualquer receita no regime não cumulativo é tributada pelo PIS e COFINS. Então, preciso olhar se todas essas receitas são realmente tributadas, a base de cálculo envolve todas elas, mas temos receitas que têm
Como a gente viu, a receita de exportação é uma não incidência. A receita de serviços prestados ao exterior é uma não incidência. Nós temos os casos de variações cambiais que são tributadas pela alíquota zero. Então, nós temos situações em que tem uma legislação específica sobre aquela determinada receita. Mas o que a gente precisa olhar é que eu preciso pegar lá o meu balancete, olhar todas as receitas, aquelas receitas, elas devem ser tributadas, exceto se tiver alguma legislação específica, alguma situação específica com relação a algumas daquelas receitas. Não integram a base de cálculo. Então, a gente viu que a base de cálculo do PIS e COFINS são as receitas, mas não integram a base de cálculo o IPI destacado no documento fiscal, né? Então, quando a empresa é contribuinte do IPI, uma indústria, uma distribuidora, ela destaca o IPI no documento fiscal. O IPI não integra a base de cálculo do PIS e COFINS, tá? O IPI, inclusive, ele não deve nem ser registrado como receita, porque ele é um mero repasse, né? Então, a indústria, ela acaba recolhendo o tributo e repassando ao governo, né? Mas ela não é uma receita da pessoa jurídica. Então, o IPI, ele é destacado, ele não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. O ICMS, substituição tributária, recolhido pelo substituto tributário, destacado no documento fiscal, também não integra a base de cálculo do PIS e COFINS. As receitas imunes e isentas também não integram a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, tem que olhar lá na legislação quais são essas receitas imunes e isentas. Das exclusões da base de cálculo de PIS e COFINS. Nós temos também exclusões da base de cálculo de PIS e COFINS. As vendas canceladas, as devoluções de vendas, os descontos incondicionais concedidos. O que é um desconto condicional e incondicional? O incondicional é aquele desconto que está na própria nota fiscal, né? Então, esse desconto que está na nota fiscal, ele exclui da base de cálculo do PIS e COFINS. Agora, aquele desconto lá no boleto, que se você pagar até tal dia, você paga com tanto por cento de desconto, ele é um desconto condicional, ele dá uma condição. Então, ele não é excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. O que exclui da base de cálculo do PIS e COFINS é o desconto incondicional, aquele desconto que está na nota fiscal. Reversão de provisões, que não representem ingressos de novas receitas, né? Então, quando a empresa faz uma provisão de um litígio, de uma ação trabalhista, de uma ação civil, ela faz uma provisão. E quando ela faz uma reversão dessa provisão, quando ela faz a provisão, ela tem uma despesa e um passivo. Quando ela faz uma reversão dessa provisão, ela diminui ou elimina o passivo e registra uma receita. Essa receita é excluída da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Ela não é uma nova receita, ela não é um ingresso de receita. Recuperação de créditos baixados como perdas. Então, foi feita uma baixa por perda de um saldo a receber de clientes. E nós recebemos essa perda, que nós havíamos registrado como perda, o cliente resolveu pagar essa conta. Então, é uma recuperação de crédito, então ela também é excluída da base de cálculo do PIS e COFINS. Receita de venda de bens do ativo não circulante, então na venda de imobilizado, investimento intangível, então ela é excluída da base de cálculo. Revenda de mercadorias sujeitas à substituição tributária de PIS e COFINS, né? A gente tem que ter esse cuidado aqui também. A cobrança monofásica de PIS e COFINS. Receita onerosa de créditos de ICMS, quando a empresa vende créditos de ICMS. Receita de equivalência patrimonial e lucros e dividendos recebidos em decorrência de participações societárias. Então, receita de equivalência patrimonial, quem não conhece, vai dar uma estudada, a gente não vai se aprofundar aqui sobre o que é equivalência patrimonial, e lucros e dividendos recebidos de participações societárias. Então, também são excluídos da base de cálculo do PIS e COFINS. Receita financeira de ajuste ao valor presente também é excluído da base de cálculo do PIS e COFINS.
O ajuste ao valor presente é uma receita estritamente contábil, né? As normas contábeis, elas exigem que todas as operações de longo prazo sejam ajustadas ao valor presente, mas como ela é uma receita contábil, ela não impacta aqui no PIS e COFINS, por isso que a gente pode fazer essa exclusão. ICMS destacado no documento fiscal, né? Então, se a tua empresa ainda não exclui o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, já estão extremamente atrasados, né? Então, primeiro nós tínhamos aquelas empresas que excluíam só com ação judicial, hoje já está na legislação, na instrução normativa, que o ICMS destacado no documento fiscal não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS. Então, vai lá e ajusta, pode fazer um pedido de recuperação dos impostos pagos indevidamente também, desde que a legislação foi alterada, mas passe a tributar somente excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Tem uma observação lá na legislação também assim, ICMS destacado não deve ser excluído nas vendas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não sujeitas à contribuição. Então é um pouco óbvio essa observação, né? Então, se você está vendendo sem tributação de PIS e COFINS, por algum motivo, suspensão, isenção, alíquota zero, ou uma operação não sujeita à contribuição, não há o que excluir, né? Mesmo que tenha ICMS destacado no documento fiscal, não é o que excluir da base, até porque você não está tributando aquela operação. Mas tem um artigo lá na legislação falando sobre isso. Os ganhos decorrentes das avaliações ao valor justo, né? Feito uma avaliação ao valor justo de um imóvel, por exemplo, é reconhecido lá no resultado, né? É lançado como uma receita, mas também é um ajuste contábil, não é o ingresso de uma nova receita, é um ajuste em decorrência de uma norma contábil, então não tributa o PIS e COFINS. E subvenções para investimento, né? As receitas com subvenções, isenções, né, tributárias que caracterizem como subvenções para investimento. Nós também temos outras exclusões específicas da base de cálculo, tá? Então, é necessário se aprofundar lá na legislação e olhar as exclusões específicas da base de cálculo. Eu trouxe aqui o que é mais comum, tá? O que praticamente todas as empresas possam vir a ter. Então, se você tem alguma quiser dar uma olhadinha lá na legislação e ver se você não tem uma exclusão específica, vá lá e dá uma olhada na instrução normativa ou na lei. As variações cambiais. Então, as variações cambiais, elas são consideradas receitas financeiras para fins de tributação de PIS e COFINS. Então, se ela é considerada uma receita financeira, a alíquota dela seria 0,65% para PIS e 4% para COFINS. No entanto, nós temos o Decreto 8426 de 2015, que ele reduz a zero as receitas de variações cambiais decorrentes de operações de venda, operações de importação, empréstimos obtidos do exterior. Então, existem algumas receitas financeiras de variações cambiais que elas são reduzidas a zero, não são tributadas. Mas não são todas as receitas de variações cambiais. Então, se a sua empresa tem variação cambial em decorrência dos ajustes da moeda, tenho clientes em moeda estrangeira, vendo para o exterior, tenho clientes em dólar, tenho clientes em euro, tenho fornecedores em dólar, tenho fornecedores em euro, contraí um empréstimo do exterior, esses ativos e passivos, eles são ajustados mensalmente pela variação cambial. Lá na contabilidade é necessário ajustar ao final de cada período para a cotação vigente no último dia do mês. Então, vai ter sempre um ganho ou uma perda cambial, ou uma despesa financeira com variações cambiais passivas, ou uma receita financeira com variações cambiais ativas. Se ela é uma receita, uma variação cambial ativa, ela é tributada pelo PIS e COFINS. Ela seria uma receita financeira tributada a alíquota de 0,65% para PIS e 4% para COFINS. No entanto, temos uma lei, um decreto, que reduz a zero a alíquota de PIS e COFINS para algumas variações cambiais. Então, vale a pena conferir lá na legislação se a sua variação cambial
se enquadra no conceito de alíquota zero, tá? As alíquotas normais do PIS e COFINS são 1,65 e 7,6 no regime não cumulativo. Então, via de regra, as operações são tributadas pela alíquota de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. Nós temos alíquotas diferenciadas lá no artigo 60 a 64 da instrução normativa. Também não vou trazer aqui para não estender muito a nossa aula com exceções. Também temos alíquota zero, que são lá dos artigos 65 a 105 da instrução normativa. Eu trouxe aqui um exemplo de alíquota zero, que são as variações cambiais. Temos o setor agropecuário, temos venda de livros, temos combustíveis quando destinados à produção de energia, temos a venda com produtos com tributação concentrada, né? Que também são tributados a alíquota zero, na operação de revenda, né? Então, vale a pena conferir lá a legislação. Alíquota normal, PIS e COFINS, regime não cumulativo, 1,65 e 7,6. Para as receitas financeiras, a receita de juros obtidos, descontos obtidos, a receita de aplicação financeira. Então, receitas financeiras, a alíquota é 0,65 para PIS e 4% para COFINS, no regime não cumulativo. O período de apuração do regime do PIS e COFINS é mensal, então todo mês a gente vai apurar o PIS e COFINS. O pagamento do PIS e COFINS vai ser no 25º dia do mês subsequente. Se for dia não útil, antecipa o tributo, né? Então, antecipa pro dia útil imediatamente anterior. A apuração de matriz e filiais, ela é feita centralizada, consolidada. Então, a apuração do PIS e COFINS não tem como apurar lá na filial, né? Então, todas as receitas, créditos, eles serão consolidados com a matriz e serão recolhidos juntamente com os impostos da matriz. Agora, nós vamos falar um pouquinho dos créditos, né? Então, os créditos a gente pode nos aprofundar. Eu sempre gostei muito de ir lá na Lei 10.833 e olhar o que diz o artigo 3º. Para mim, é a base inicial do estudo sobre os créditos no regime não cumulativo. Hoje, a instrução normativa, lá no artigo 159, ele trouxe também muitas explicações adicionais de muitos temas que antes nós tínhamos dúvidas sobre se pode acreditar ou não pode acreditar. Então, eu coloquei aqui as bases legais, que são o pontapé inicial para estudar os créditos no PIS e COFINS. Mas, assim, é extremamente importante que você acompanhe o quê? As decisões do CARF, as decisões judiciais. Claro que as decisões de CARF e decisões judiciais, elas valem para aquela situação, para aquela empresa que está sendo tratada naquela decisão, mas normalmente as decisões elas são tratadas por analogia. Então, temos situações em que temos decisões conflitantes, mas em sua maioria elas vão seguir a mesma linha. E outra coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas é fundamental, é extremamente importante acompanhar as soluções de consulta da Receita Federal, tá? Então, eu tenho como praxe, eu tenho lá no meu calendário, que todo dia a primeira coisa que eu vou fazer é olhar as normas lá da Receita Federal, né? Que é olhar todas as soluções de consulta que foram, as últimas soluções de consulta que foram proferidas. Então, eu vou olhar o que diz os temas, olhar o que a Receita Federal está determinando definindo, né, sobre determinados temas. Então, eu gosto muito de acompanhar as soluções de consulta da Receita Federal. E é importante aqui a gente comentar que a lei, ela é assim, ela é o que está escrito lá na lei, nada além do que está escrito na lei. A Receita Federal, quando ela vai dar uma resposta de uma solução de consulta, ela vai olhar estritamente a lei também. Então, ela vai olhar o que diz a lei. E sempre vai ser mais
mais conservadora, né? Mais restritiva. Quando a gente fala de PIS e COFINS, a gente fala de conceitos muito amplos e eles geram muita margem para interpretação. E é por isso que a gente tem muita dúvida, nós temos muitas ações judiciais no regime não cumulativo do PIS e COFINS. Porque muitos conceitos de isso é insumo para fins de crédito do PIS e COFINS, isso não é. Então, a Receita Federal ela sempre vai ser muito restritiva. Então, nós temos a Receita Federal, que ela é muito restritiva, mas eu gosto sempre de olhar o que diz a lei, o que diz as soluções de consulta da Receita Federal sobre esse tema e o que dizem as decisões do CARF sobre esse determinado tema. O CARF é um órgão que vai analisar do ponto de vista do contribuinte e do ponto de vista da Receita Federal. Ele tem órgãos que representam os contribuintes e tem órgãos que representam a Receita Federal. Então, ele vai ser um órgão que ele é mais neutro nas decisões. Então, muitas decisões que a Receita considera mais restritivas, o CARF vai ampliar um pouquinho os conceitos. Então, eu gosto muito de acompanhar também. Estou estudando um tema do PIS e COFINS, quero saber se determinada situação dá crédito ou não dá crédito do PIS e COFINS. Olha a lei, busca se tem soluções de consulta daquele assunto, que normalmente tem, gente, assim, é difícil um tema que ninguém nunca questionou a Receita Federal sobre aquele tema. Então, normalmente tem solução de consulta e também, olha, se não tem nenhum assunto no CARF relacionado com esse tema. Tá? Então, é extremamente importante. Então, vamos falar primeiro sobre o que diz a lei, tá? O que diz a lei lá no artigo 3º da Lei 10.833. O que dá direito a crédito no regime não cumulativo de PIS e COFINS? Bens adquiridos para revenda, exceto produtos com substituição tributária, né? Então, estou adquirindo um item só para revenda. Para revender, eu sou comércio, estou adquirindo itens para revenda. Então, me dá direito ao crédito do PIS e COFINS, exceto se ele tem substituição tributária, cobrança monofásica. Então, se você vai revender um item que ele teve a tributação concentrada lá na indústria, você não vai ter crédito de PIS e COFINS, porque você também não vai pagar PIS e COFINS na revenda daquele bem. Isso vale para a revenda, tá? Bens e insumos utilizados como insumos na prestação de serviço ou na fabricação de produtos destinados à venda. Então, os bens e insumos adquiridos para serem utilizados na produção, na fabricação de produtos ou utilizados na prestação de serviços. Aqui é o carro-chefe da maioria das ações, né, ou das soluções de consulta da Receita Federal sobre o conceito de insumo. O que é considerado insumo? Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Aqui, pessoal, a gente vê bastante erro também nas apurações fiscais. Por quê? Porque ele não fala energia elétrica consumida na atividade de produção ou na atividade de prestação de serviço. É energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Então, se a empresa utiliza a energia elétrica, seja ela um comércio ou qualquer outra atividade, que ela paga uma fatura de energia utilizada nas atividades da pessoa jurídica, então ela pode acreditar o PIS e COFINS independente da atividade. Outro ponto que temos uma solução de consulta da Receita Federal que fala assim, não é sobre o total da fatura de energia elétrica. Nós temos que olhar que a lei fala assim, energia elétrica consumida. Então, tem muitas empresas que elas contratam energia elétrica elas contratam por demanda. Então, não é o montante total que ela contratou que dá direito ao crédito. É somente a parcela da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Aluguéis de prédios ou máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica também. Então, aqui, aluguei um barracão lá para minha indústria, para minha empresa. Aluguei uma máquina, um equipamento para utilizar lá na produção.
Então, aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica. Então, tem que ter esse cuidado. Se for pago à pessoa física, não dá direito a crédito de PIS e COFINS. Arrendamento mercantil, tá? Exceto se pagos à empresa do Simples Nacional. Ali ficou um erro de português. Arrendamento mercantil é o quê? Aluguel de normalmente acontece com aluguel de máquinas e equipamentos também. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço. Então, máquinas, equipamentos ou bens adquiridos ou fabricados. Então, tanto os comprados quanto os produzidos internamente para locação. Então, comprei uma máquina e equipamento para locação, dá direito a crédito de PIS e COFINS, ou para utilização na produção ou na prestação de serviço. Edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros também. Então, fiz uma construção, fiz uma ampliação, fiz uma melhoria no imóvel, uma benfeitoria no imóvel próprio ou de terceiros. Aluguei um barracão lá para colocar minha indústria. E dentro desse barracão, eu precisei fazer salas, né? Então, precisei fazer benfeitorias naquele imóvel que não é meu, é de terceiros. Mas a lei permite que eu tenha crédito também nos imóveis próprios e de terceiros também. Bens recebidos em devolução. Então, recebi uma devolução de venda de um bem que foi tributado, uma venda que foi tributada, eu vou ter o crédito de PIS e COFINS nessa devolução de venda. Pessoal, sobre os imobilizados e as edificações e benfeitorias, eu vou falar logo mais também, porque o crédito tem algumas observações a serem feitas. Ele não, o crédito não vai ser, pode ser integral, mas pode ser também com base na depreciação. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Ainda sobre os créditos básicos, tá? Armazenagem e frete nas operações de venda. Então, armazenagem e frete na operação de venda. Aqui tem um detalhe importante assim, pessoal. Nós não temos aqui o frete na operação de compra lá na Lei 10.833, tá? No entanto, o frete faz parte do quê? Faz parte do custo dos produtos adquiridos. Então, os fretes na operação de compra de insumos, tá? Não é só matéria-prima, é de insumos. Ele entra aqui no conceito de bens e insumos. Por quê? Porque o frete sobre compra ou sobre insumos, ele compõe a base de cálculo, ele compõe o custo, ele compõe o preço dos itens que entraram para o estoque. Então, quem olhar estritamente a lei, pode ser que não faça crédito de PIS e COFINS sobre frete sobre compra, mas está errado. Por quê? Porque ele faz parte do custo dos bens adquiridos como insumo, tá? Ou dos bens adquiridos para revenda também, né? Então, por isso que nós temos um item aqui em específico tratando da armazenagem e frete nas operações de vendas. Também tem um detalhe importante aqui, pessoal, assim, que nós temos soluções de consulta da Receita Federal, decisões que os gastos com combustíveis, com manutenção de máquinas, manutenção de veículos, de fretes, de operação, de produtos acabados, né, de fretes de operação de venda, em transporte próprio, em frete por conta própria, quando a empresa não contrata um terceiro, não gera direito a crédito de PIS e COFINS, tá? Bastante discutível isso, tá? Mas se vocês olharem estritamente o que a Receita Federal determina, ela vai dizer assim, se você contratou um frete de terceiros, contratou uma transportadora, contratou um serviço de armazenagem, para suas operações de venda, gera direito a crédito. Agora, se você transportou em frota própria, o combustível, as manutenções do veículo, não dão direito a crédito. Mas, como eu falei aqui, totalmente discutível. A Receita diz isso, mas podemos nos aprofundar nesse tema. Aqui também, vale transporte, refeição ou alimentação
fardamento e uniforme gera direito a crédito. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, que a lei ela restringe os créditos às empresas que exerçam uma atividade de limpeza, conservação ou manutenção. Então, pela lei, olhando a lei estritamente, somente as empresas que exerçam atividade de limpeza, conservação e manutenção podem fazer crédito de vale transporte, vale refeição, alimentação, fardamento e uniforme, tá? Bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou prestação de serviço. Então, ativo intangível, softwares adquiridos, direito de exploração de marcas, patentes, né? Então, ativos intangíveis adquiridos para utilização na produção. Então, um software, por exemplo, né? Destinados à venda ou à prestação de serviço. Também dão direito a crédito de PIS e COFINS. Mais uma vez aqui, não é os bens do ativo intangível, eles não vão ser creditados pela aquisição. Eles vão ser creditados pela amortização. Tem solução de consulta da Receita Federal nesse sentido. Adquirir um software, vou usar o software em 10 anos. Estimo que vou usar ele em 10 anos. Eu não vou acreditar o PIS e COFINS sobre o momento da aquisição. Eu vou acreditar sobre a amortização ao longo dos 10 anos. O que não dá direito a crédito? A mão de obra paga a pessoa física. Então, contratei um serviço de um terceiro, um profissional autônomo, pessoa física. Não tenho direito a crédito, independente da finalidade daquela mão de obra. Bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Então, adquirir bens e serviços que não tiveram o pagamento do PIS e COFINS na etapa anterior. Então, não tenho crédito de PIS e COFINS. Exceto se eles forem utilizados como insumos. Exemplo, adquirir um item, um bem que é sujeito a cobrança monofásica e ele vai ser utilizado como insumo de um bem que vai ser tributado, então eu tenho crédito do PIS e COFINS. Agora, adquirir um item que está sujeito a tributação concentrada lá na indústria, adquirir ele, então, e vou revender ele com alíquota zero de PIS e COFINS. Então, eu não tenho direito a crédito e não pago na operação de saída. Também não gera direito a crédito, né? Uma novidade agora na legislação. O ICMS que tenha incidido na operação de aquisição. Então, o ICMS incidente na operação de aquisição não gera direito a crédito de PIS e COFINS, tá? Então, aqui é uma novidade que a gente teve recentemente na legislação. Tem muita discussão, tem muita ação judicial muitas empresas entrando com ação judicial agora com relação a esse inciso da legislação. Por quê? Porque tem a lei deixa claro que se incidiu ICMS na operação de aquisição, não dá direito a crédito do PIS e COFINS sobre aquele montante. Mas esse ICMS, muitas vezes, ele é não recuperável e ele se torna custo daquele insumo adquirido. Então, nessas situações, o PIS e COFINS deveria ser recuperável, inclusive, sobre o valor do ICMS. Mas o que está na lei é que o ICMS tendo incidido na operação, seja ele recuperável ou não, ele não entra na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, aqui tem muitas ações judiciais já. Se você vai seguir estritamente o que diz a lei, independente de haver o crédito de ICMS ou não, dele ser recuperável ou não, independente se ele é de uma empresa do Simples Nacional, tendo incidido ICMS sobre aquela operação, ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS. Lembrando que, olhando estritamente o que diz a lei. Então, o crédito se limita a bens adquiridos ou serviços contratados de pessoa jurídica domiciliada no país. Então, é o que diz lá a Lei 10.833. Então, a gente olhou o que dá direito a crédito, pelo artigo 3º da Lei 10.833, e o que não dá direito a crédito.
Como eu falei antes para vocês, nós temos no regime não cumulativo empresas que podem tributar receitas pelo regime não cumulativo e receitas pelo regime cumulativo. Por quê? Porque se ela exercer alguma daquelas atividades que está lá no artigo 10º da Lei 10.833, ela precisa recolher aquelas atividades pelo regime cumulativo e para as outras atividades pelo regime não cumulativo. Então, quando a empresa ela exerce atividades, ela tem receitas do regime cumulativo e não cumulativo, os créditos, eles devem ser apropriados proporcionalmente, eles podem ser apropriados proporcionalmente à receita bruta das duas atividades ou através da apropriação direta, que hoje eu acho muito difícil fazer o crédito da apropriação direta, porque existem várias opções de direito a crédito, como é o caso de aluguel, energia elétrica, que eles não vão ser estritamente das atividades do regime não cumulativo. Então, o que costuma ser mais utilizado é a apropriação proporcional à receita bruta, tá? Então, os créditos comuns são apropriados proporcionalmente à receita bruta das atividades. Porque, pessoal, as receitas do regime cumulativo, elas não podem absorver créditos, né? Então, as receitas do regime cumulativo vai ser pago a alíquota diferenciada, a alíquota de 0,65% e 3%, né? Uma alíquota menor, mas não dá direito a crédito. Por isso que somente as atividades do regime não cumulativo têm direito a crédito. Então, os créditos comuns, eles precisam ser apropriados proporcionalmente somente às receitas do regime não cumulativo, certo? Estorno. Se a empresa adquirir um bem e esse bem for roubado, furtado, inutilizado, deteriorado, destruído em sinistros, deve ser estornado o crédito que foi apropriado na operação de entrada. Por quê? Porque esse crédito ele foi vinculado a uma operação que seria posteriormente tributada. Como a operação seguinte não aconteceu, porque o bem sofreu algum sinistro, foi roubado, furtado, destruído, deteriorado, foi baixado por perda, então eu preciso fazer um estorno dos créditos apropriados na operação de entrada. Eu falei recentemente que eu iria me aprofundar um pouquinho na questão do imobilizado. Então, na aquisição do imobilizado, nós temos o crédito do PIS e COFINS sobre a regra geral, é sobre a depreciação. E então, adquirir um móvel, um utensílio. E eu tenho direito ao crédito do PIS e COFINS sobre esse móvel adquirido. Eu vou creditar esse PIS e COFINS com base na depreciação. Esse móvel vai ser utilizado na minha empresa por 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu vou fazer uma depreciação mensal, todo mês eu vou registrar a depreciação e vou fazer o crédito de PIS e COFINS sobre aquela depreciação, mensalmente. Então, via de regra, os bens adquiridos pro ativo imobilizado, eles têm o crédito do PIS e COFINS sobre a depreciação. Nós temos algumas situações na legislação que permitem o crédito ser apropriado integralmente no momento da aquisição. Então, é o caso das máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos adquiridas para serem utilizadas na produção, elas poderão ter o seu crédito apropriado integralmente no momento da aquisição. Então, ao invés de creditar com base na depreciação, eu tenho a opção de creditar o PIS e COFINS integralmente no momento da aquisição. E também poderá ser apropriado o crédito do PIS e COFINS em 4 anos. Em 1,48 avos, 1 avo por mês durante 4 anos. Então, eu acho uma opção mais inteligente creditar ele integralmente no momento da aquisição. Mas ainda a empresa tem mais 2 opções, que é apropriar com base na depreciação ao longo da vida útil do bem, né? Que normalmente, vou citar aqui um exemplo de 10 anos, né? Ou ser apropriado em 1,48 avos, então em 4 anos.
E também os imóveis e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, eles poderão ser apropriados em 24 meses. Então, 24 avos durante 24 meses. Então, são essas duas opções. Eu posso creditar com base na depreciação de um imóvel? Posso. Mas a depreciação do imóvel normalmente é 25 anos. Então, eu vou depreciar em 25 anos. E vou creditar o PIS e COFINS em 25 anos se a legislação me permite que eu acredite em 24 vezes. Então, é mais inteligente utilizar a opção de creditar o PIS e COFINS em 24 meses. 24 avos durante 24 meses. Outra situação com relação aos créditos, tá, pessoal? Lá na legislação diz assim, que quando a gente contratar transportador autônomo e transportador do Simples Nacional, eu posso creditar PIS e COFINS. No entanto, o crédito vai ser um crédito presumido de 75% das alíquotas sobre os montantes pagos. Então, contratei um transportador do Simples Nacional, eu não vou creditar 100% daquele transporte, eu vou creditar somente 75% da alíquota. Então, um crédito presumido. Isso também é uma novidade, tá, pessoal? Se eu não me engano, essa legislação foi alterada em janeiro. Não tenho certeza, mas nós não tínhamos essa diferenciação para o transportador do Simples Nacional. Como eu comentei antes para vocês, eu me baseio sempre na lei 10.833, no artigo 3º, quando eu quero estudar com relação aos créditos de PIS e COFINS. No entanto, hoje nós temos o artigo 175 da Instrução Normativa 2121 de 2022, que ele traz algumas explicações adicionais sobre os conceitos de crédito, tá? Então, é bem interessante a gente ir lá e ler o que diz o artigo 175 da Instrução Normativa. Então, lá no artigo 175, ele fala assim, são considerados insumos. Então, aqui ele explica um pouco mais sobre o conceito de insumo que gera tanta dúvida para os contribuintes. Então, os bens e serviços necessários à elaboração do insumo, os bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de fabricação de bens ou prestação de serviço, são considerados insumos. Então, qualquer bem ou serviço essencial ou relevante para o processo de fabricação de bens ou prestação de serviço. Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui, porque a Receita Federal, ela sempre vincula insumo ao processo de fabricação ou prestação de serviço, tá? Então, ela sempre vai vincular, quando a gente está falando de crédito de PIS e COFINS, insumo, ela está se referindo a bens ou serviços utilizados no processo de fabricação ou de prestação de serviço. Só que se a gente olhar ali fora, nas ações judiciais, em algumas decisões do CARF, eles ampliam esse conceito de insumo. Por quê? Porque eles consideram essencial qualquer despesa necessária, essencial ou relevante para a atividade econômica da empresa, tá? Então, se aquele bem adquirido for essencial ou relevante e a sua falta implicar na atividade econômica da empresa, se considera como insumo, tá? No entanto, a maioria dos advogados, se vocês conversar com eles, eles vão ampliar esse conceito de insumo. Eles vão trazer diversas alternativas de créditos que vão ampliar esse conceito de insumo. Então, nós temos muito advogado defendendo, tributarista defendendo crédito de PIS e COFINS sobre despesas de setores comerciais ou de setores administrativos, representação comercial, comissões, seguro, despesa com seguros, enfim, uma série de outras despesas não vinculadas estritamente ao processo de fabricação ou prestação de serviço.
tá? Eu não tô aqui para dizer se é certo ou se é errado, mas assim, se a gente olhar o que diz a Receita Federal, o que diz as soluções de consulta, sempre vincula-se os créditos de PIS e COFINS ao processo de quando a gente está falando do conceito de insumo, né? Ele não se enquadra em nenhuma outra alternativa de crédito. Eu enquadraria aqui no conceito de insumo, a Receita Federal sempre vai vincular ao processo de fabricação ou prestação de serviço. Fora isso, quer fazer crédito de PIS e COFINS sobre comissão, sobre representantes comerciais, sobre despesa com veículos do setor comercial, né? O setor comercial tem veículos, combustível, passagens aéreas, viagens, estadias, enfim. Quer acreditar sobre essas áreas administrativas também? Eu sugiro que seja mediante ação judicial. Tenha um mandado de segurança e consiga um mandado de segurança que permita o direito a crédito dessas despesas. Porque se a gente olhar estritamente o que diz a lei, as soluções de consulta, essas atividades não dão direito a crédito de PIS e COFINS, tá? Então, voltando aqui para o conceito de insumo. Então, consideram-se insumos, inclusive, os bens e serviços utilizados na elaboração do insumo em etapa anterior. Então, uma etapa anterior na fabricação do insumo que será utilizado como matéria-prima na fabricação de um produto destinado à venda. Então, também dá direito a crédito. Bens e serviços utilizados após a finalização do processo de produção ou de prestação de serviço que tenham sua utilização decorrente de imposição legal. Então, a Receita Federal, ela vem definindo isso, que se tem algum insumo, algum serviço, algum bem necessário que é por imposição legal, é obrigatório fazer, é obrigatório conceder EPI, equipamento de segurança, de proteção individual. Por lei é obrigatório. É obrigatório contratar uma empresa para fazer a coleta de resíduos industriais lá da minha indústria. Eu consigo fabricar meu equipamento, meu produto, sem ter aquela coleta de resíduos? Eu consigo. No entanto, a lei me obriga que eu faça aquilo. Ela me obriga que eu tenha alguém que venha coletar esses resíduos. Então, eu posso acreditar o PIS e COFINS, porque, por força da lei, eu sou obrigada a fazer aquilo para ter aquela atividade. São considerados insumos ainda combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos, ou em qualquer etapa do processo produtivo ou de prestação de serviço. Então, combustíveis e lubrificantes, pessoal, consumidos em máquinas e equipamentos ou veículos. As decisões têm sido no sentido de combustíveis utilizados ou lubrificantes em veículos em qualquer etapa do processo produtivo ou de qualquer etapa do processo de prestação de serviço. Aqui não abrange combustíveis e lubrificantes de veículos que transportam os produtos vendidos, tá? Então, isso é importante. Lembrando, voltando aqui, é o que diz a lei, é o que diz a Receita Federal, tá? Não estamos olhando decisões judiciais, não estamos olhando decisões do CARF, o que diz a lei, tá? Inclusive, tem decisões do CARF para algumas atividades permitindo crédito de PIS e COFINS sobre combustíveis e lubrificantes e manutenção de veículos de transporte em frota própria de algumas atividades. Então, essas decisões são restritas àquelas empresas. Então, se você entende que a tua atividade ela demanda um transporte especial, específico, você pode buscar uma decisão judicial, quem sabe levar até uma segunda instância, de que você precisa de um transporte especial e aquilo para ti é importante, é considerado relevante para a tua atividade econômica. Então, conferindo, ganhando o direito ao crédito do PIS e COFINS. Mas olhando o que diz a regra, o PIS e COFINS sobre combustíveis e lubrificantes, manutenção de veículos, somente nas etapas do processo produtivo ou prestação de serviço. Bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos imobilizados,
embalagens utilizadas nos bens destinados à venda, então material de embalagem, os materiais utilizados para embalar o produto também conferem direito ao crédito do PIS e COFINS. Então aqui também na embalagem nós temos várias decisões com relação a insumos utilizados no materiais de embalagem utilizados no transporte. Também tem decisões judiciais conferindo direito a crédito, né? Então, a pallets de madeira, temos decisões conferindo direito a crédito de PIS e COFINS sobre esses materiais de embalagem utilizados no transporte. Bens de manutenção de máquinas, então, adquirir bens para manutenção de máquinas e equipamentos. Então, ele é considerado insumo, né? Óleos, peças de manutenção de máquinas são considerados insumos para fins de crédito do PIS e COFINS. Serviço de transporte de insumos e de produtos em elaboração. A gente já falou um pouquinho sobre os combustíveis e lubrificantes. A mesma coisa vale para serviços contratados com terceiros para transportes de insumos e produtos em elaboração. EPIs, né, então equipamentos de proteção individual, também são considerados insumos. Moldes ou modelos, então preciso de um molde, um modelo para fabricação de um produto. Materiais de limpeza, desinfecção e dedetização. Então aqui também é específico de materiais de limpeza utilizados na produção ou prestação de serviço. Mão de obra contratada para atuar diretamente na produção ou prestação de serviço, gera direito a crédito. Testes de qualidade, subcontratação para a realização de parcela da prestação de serviço. Contratei uma empresa para fazer uma parte da prestação de serviço que eu estou executando. Sou uma prestadora de serviço e contratei alguém, ou sou uma indústria, contratei alguém para realizar uma parcela da prestação de serviço. Frete e seguro nacional na importação. Então, essa era uma dúvida que muitas empresas tinham. Por quê? Porque numa importação, o frete internacional, ele compõe o valor aduaneiro e gera direito a crédito de PIS e COFINS. Mas não tinha nenhum embasamento legal para crédito do PIS e COFINS sobre o frete nacional. Contratei um transporte para transportar do porto ao aeroporto até a minha empresa. Esse frete dá direito a crédito? Então, antes não estava claro na legislação. Hoje está expresso ali na legislação que o frete seguro do transporte nacional, eles também geram direito a crédito de PIS e COFINS. Como eu falei, o frete seguro internacional, ele faz parte do valor aduaneiro. O valor aduaneiro é o valor considerado para a base de cálculo do PIS e COFINS importação. Então, como o frete e seguro internacional compõem o valor aduaneiro, eles, consequentemente, vão gerar um PIS e COFINS importação, que é creditável se aquela importação é para revenda ou para utilização como insumo. Então, o que ficava sem cobertura era a questão do frete e seguro nacional, que hoje já está expresso que a gente pode acreditar PIS e COFINS também. Então, parcela do Vale Transporte custeada pelo empregador. Então, o Vale Transporte tem uma parcela de até 6% do salário que pode ser descontado do empregado e o restante ele fica a custo do empregador. Né? Então, o que é custeado pelo empregador pode dar direito a crédito do PIS e COFINS. E contratação de empresa para transporte de mão de obra, hoje também gera direito a crédito de PIS e COFINS. Preciso contratar uma empresa, um transporte de pessoas, para transportar a mão de obra da minha empresa. Então, também gera direito a crédito de PIS e COFINS. Então, o artigo 175, ele fala sobre o que não é considerado insumo. Não são considerados os insumos, bens e serviços utilizados na atividade comercial. Então, se eu sou atividade comercial, comércio, o que me dá direito a crédito é a aquisição de bens para revenda. Então, não há o que se falar de insumos da atividade comercial. Não estou falando de energia elétrica. Energia elétrica, aluguel, são itens que vão dar direito a crédito, inclusive na atividade comercial. Mas insumos, despesas utilizadas na atividade comercial não dão direito a crédito. Somente o que é
o que é bens adquiridos para revenda. E o seu respectivo frete sobre compras também dá direito a crédito de PIS e COFINS, porque compõe o preço do produto. Então, quando a gente fala de atividade comercial, nós não falamos de insumos. Aqui também, né? Se a gente for entrar no mérito da questão das decisões judiciais, do que os advogados falam, do que eles buscam, então a gente estaria ampliando esse conceito para as atividades comerciais. Então, tem muita ação judicial de crédito de PIS e COFINS sobre representante comercial, sobre comissões pagas à pessoa jurídica, mas aí a gente está olhando aqui o que diz a lei, tá? Então, se você tem uma atividade comercial, contrata pessoas jurídicas, tem pagamento de comissões à pessoa jurídica, e você entende que aquilo é estritamente, é fundamental, sem aquela despesa de representação comercial na tua atividade, você não conseguiria vender, você não conseguiria exercer a tua atividade econômica, então busca um advogado, entra com uma ação judicial, busca esse direito a crédito, né? Mas estritamente, olhando a lei, a atividade comercial não tem direito a crédito dessas despesas administrativas ou de vendas, né? Bens e serviços utilizados em atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica não são considerados insumos. Dispêndios com veículos e combustíveis utilizados nos setores administrativos, vendas, transporte de produtos por conta própria, bem como transporte de mão de obra, não geram direito a crédito de PIS e COFINS. Então, ali tem o que? Nesse artigo tem mais itens, eu trouxe aqui alguns, tá? Que não são considerados insumos. Então, o que a instrução normativa fez foi trazer para a instrução normativa várias dúvidas, várias situações que geravam conflitos de entendimento, várias situações que geravam muitas e muitas soluções de consulta para a Receita Federal a respeito dos créditos. Então, se nós olharmos lá o artigo 3º da Lei 10.833, ela é muito restritiva, ela diz que nós temos direito a crédito de PIS e COFINS sobre os insumos utilizados na produção e na prestação de serviço. Mas o que são insumos? Então, veio a instrução normativa e trouxe uma explicação mais abrangente sobre o que ela considera insumos e o que ela não considera insumos. Aqui, pessoal, eu trouxe uma decisão do CARF, tá? O CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, ele é um órgão que ele tem representantes das entidades privadas, dos contribuintes e tem representantes dos órgãos da Receita Federal. Então, ele tem representantes que vão fazer votações a respeito de determinados temas. Então, aqui eu tenho um acórdão, que eu deixei um número aqui que vocês podem entrar lá e ler, que ele traz, a empresa buscou direito a crédito de alguns insumos e de despesas administrativas e comerciais, tá? Então, eu trouxe aqui uma decisão. Tem N acórdãos que vocês podem estudar, se basear. Então, os advogados, se você tem uma empresa que tem um setor jurídico ou que tem uma parceria com um advogado, tem situações que são relevantes para a tua empresa, busca o advogado, busca ação judicial, busca mandado de segurança e busca o direito a crédito de operações que são essenciais e relevantes. Eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir, né? Mas é necessário movimentar, buscar, porque tem muitas decisões a favor, tem decisões contrárias também, mas é importante buscar o direito a crédito se aquele insumo ou aquele serviço, aquela despesa é essencial e relevante, e a falta dela vai acarretar problemas na tua empresa. Então, aqui, esse acórdão eu trouxe aqui porque ele trouxe um conceito bastante importante. Por quê? A Receita Federal diz assim, que é essencial, que é insumo, dá direito a crédito, o que é essencial e relevante no processo de prestação de serviço ou no processo de fabricação. Então, vincula tudo que é essencial e relevante na produção ou prestação de serviço. Tudo isso dá direito a crédito na visão da Receita Federal. O que os advogados dizem? Que com base numa decisão do STF, né? Não é assim o que eles dizem com base em nada, né? Tem um embasamento numa decisão do STF.
tudo que é essencial ou relevante para a atividade econômica da empresa. Então, se a gente olhar o essencial e relevante para a atividade econômica da empresa, praticamente tudo, muitas despesas, né? Um representante comercial, ele é essencial e relevante, sem ele eu não vendo, né? Então, muitas vezes, ele é essencial e relevante. Então, o que as decisões judiciais, o que o pessoal do jurídico busca é um direito a crédito com base em tudo que for essencial e relevante na atividade econômica da empresa. E o que a Receita restringe é vinculado a bens e serviços utilizados na prestação de serviço ou na produção. E então eu fui buscar o que o CARF estava dizendo a respeito disso, né? Quais eram as decisões do CARF. E achei essa decisão que é importante, porque no mesmo acórdão ele traz um conceito de insumo e traz uma decisão sobre créditos de despesas administrativas e comerciais. Então, ele diz assim, que considera-se insumos bens e serviços diretamente empregados, cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da prestação de serviço ou produção, ou também que acarrete a perda de qualidade do produto ou serviço. Então, você olha ali para a tua atividade, para a tua empresa e verifica quais são os custos, quais são os insumos que, se eu tirar, ele vai impossibilitar a minha prestação de serviço ou vai inutilizar a minha produção ou também vai acarretar em perda de qualidade do meu produto ou serviço. Então, ele trouxe essa explicação sobre o conceito de insumo. E também ele falou assim, sobre despesas administrativas e comerciais. Não há o que se reconhecer o direito a crédito sobre despesas administrativas da atividade meio. Aplicando-se o teste da subtração, não se verifica perda de qualidade do produto ou serviço objeto da empresa. Então, aqui, ele negou o crédito com relação a despesas administrativas e comerciais, tá? Então, tem outros acórdãos, inclusive eu já verifiquei eu não lembro qual que é o número, não trouxe aqui, que ele confere direito a crédito de PIS e COFINS sobre comissões e corretagens. Então, tem decisões favoráveis também. Então, é necessário, ele não é que essa decisão não vale para todas as empresas, elas são decisões que vão valer para aquela atividade em específico. Então, precisa ser analisado qual é a natureza da minha atividade, o que é importante, o que é essencial para a minha atividade, o que sem isso eu não consigo desenvolver a minha atividade. Então, você vai olhar a legislação, vai ver que ela tem um posicionamento mais restritivo, vai olhar soluções de consulta, vai olhar o que diz o CARF com relação a isso e vai buscar, junto ao setor jurídico, um mandado de segurança para buscar o direito ao crédito daquelas despesas que você julga que são estritamente necessárias. Claro que existem contribuintes e contribuintes. Existem os contribuintes mais ousados, que eles vão creditar de qualquer jeito, e se um dia der problema, eles vão se defender, vão buscar o jurídico vai apoiar eles para defender, vai levar para a CARF, não vai buscar essa segurança antes de fazer o direito ao crédito, né? Então, assim, na minha opinião, quando são temas polêmicos, como é o caso de comissão, como é o caso de despesas vinculadas às áreas comerciais, administrativas, eu não faria o direito a crédito sem uma decisão judicial, sem um mandado de segurança. Então, obviamente que quando a gente está falando de insumos vinculados à produção ou prestação de serviço, tem coisas que geram dúvida, mas não são temas tão polêmicos, né? Então, que a Receita já se posicionou restringindo. Então, assim, se são esses temas que a Receita posiciona se restringindo, eu não faria sem a ação judicial, como é o caso das despesas com comissões e outras, né? Então, eu traria uma decisão judicial, um mandado de segurança, para fazer o direito a crédito. Mas tem contribuinte que, eu quero correr o risco, eu não quero ação judicial, depois, se der problema, eu vou atrás de verificar o que eu vou fazer. Então, vai do posicionamento de cada contribuinte. Então, falamos um pouquinho dos temas polêmicos sobre direito a crédito.
Agora vamos falar um pouquinho dos PIS e COFINS incidentes nas importações. Então, nas importações, nós temos alíquotas diferenciadas. O PIS na importação, ele é a alíquota de 2,10% sobre o valor aduaneiro, tá? Então, temos na legislação explicando o que é o valor aduaneiro, que compõe o valor do produto, frete, seguro, né? Nós temos o PIS ou COFINS também, que é a alíquota diferenciada também, 9,65. Tá? Aqui eu trouxe 9,65, pessoal. Mas tem produtos que têm alíquota majorada para 10,65, que tem 1% de adicional de COFINS. No entanto, o crédito do PIS e COFINS incidente nas importações, ele pode ser feito somente às alíquotas de 2,10% e COFINS 9,65%. E, pessoal, o crédito de PIS e COFINS na importação é o crédito do PIS e COFINS pago na declaração de importação, na DI, tá? Então, eu não vou calcular 2,10 sobre o valor total da nota fiscal. Eu vou calcular o PIS e COFINS, eu vou pegar o PIS e COFINS que foram pagos na minha declaração de importação, sobre o valor aduaneiro. Lembrando que, caso o COFINS tenha adicional majorado de 1%, que lá no DI vai estar 10,65%, eu não posso creditar os 10,65%. Eu posso creditar somente 9,65%, tá? E os PIS e COFINS importação de serviços, eu tenho alíquota de 1,65% e 7,6% de COFINS, tá? 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Então, o PIS e COFINS, importação de bens, de mercadorias, é 2,10% para PIS, 9,65% para COFINS. O PIS e COFINS incidentes na importação de serviços é 1,65% para PIS e 7,6% para COFINS. Pessoal, um assunto bem importante aqui que muita gente não se atenta. Toda vez que eu contratar um serviço do exterior, e a gente parece assim que é uma coisa de outro mundo, mas não é. Tem vários softwares, várias licenças que a gente contrata de empresas do exterior. Estou aqui no meu computador, eu vou contratar uma licença de um software. Mas você não se atenta que quem está te vendendo esse software é uma empresa do exterior. E quando isso acontece, você tem PIS e COFINS importação de serviço, tá? Quando, claro, né, você vai ter que olhar se existe alguma legislação específica para aquele serviço que você está contratando. Mas toda vez que o serviço for executado no Brasil ou cujo resultado aqui se verifique, tem PIS e COFINS importação de serviços. Então, tem que se atentar para a contratação de serviços do exterior, porque nós temos PIS e COFINS importação de serviço, tá? Não vai ter uma declaração de importação, você que vai ter que recolher esse PIS e COFINS. E o PIS e COFINS devem ser recolhidos de forma diária no dia do pagamento. O fato gerador do PIS e COFINS importação de serviços é a data do pagamento, o dia do pagamento. Então, paguei tal determinado dia, eu tenho que recolher o PIS e COFINS importação de serviços, tá? Toda vez que eu contratar um serviço do exterior, cujo resultado aqui se verifique, ou que o serviço seja executado no Brasil. Então, nas importações de bens para revenda, insumos ou ativos imobilizados, haverá o crédito de PIS e COFINS mediante a aplicação das alíquotas de 2,10 para PIS e 9,65 para COFINS, mediante a base de cálculo incidente na operação de importação. Então, pessoal, tentei trazer os conceitos gerais, o que mais a gente utiliza no dia a dia na apuração do regime não cumulativo. Pode ser que eu esqueci de algo, que não tenha abrangido algum tema que talvez tenha no dia a dia de vocês, mas tentei dar um apanhado geral para quem é novo na área de regime não cumulativo de PIS e COFINS. E aqui eu trouxe um exemplo, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma apuração do PIS e COFINS, tá? Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os débitos no regime cumulativo.
Então, aqui eu trouxe receitas tributadas à alíquota básica, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Por quê? Porque nós temos receitas que podem ser tributadas com alíquota diferenciada. Então, vamos falar primeiro das receitas tributadas à alíquota básica. Venda de produção. Tive uma venda de 1 milhão. Nessa venda desses produtos incidiu 120 mil de ICMS. Então, considerando que hoje o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, nós temos uma base de cálculo de R$ 880 mil. Então, calculando 1,65 sobre 880, nós temos 14.520. Calculando 7,6 sobre 880 mil, eu tenho 66.880. Tenho também uma receita de exportação, mas como a gente viu, a receita de exportação não incide PIS e COFINS, também não tem incidência de ICMS, então não vou ter tributo sobre essa receita de exportação. Tive uma receita de prestação de serviço, tá? Uma prestação de serviço para uma empresa nacional, não tive uma exportação de serviço, uma prestação de serviço normal. Tem o valor da receita, 200 mil, não existe ICMS, vai ter ISS, né, sobre a prestação de serviço, mas o ISS não é excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, tá? Então, a base de PIS e COFINS vai ser a prestação de serviço, 200 mil. Então, 1,65 sobre 200 mil e 7,6% de COFINS sobre 200 mil reais. E também tive uma receita de bonificações recebidas. Recebi mercadoria de um fornecedor como bonificação. Essas mercadorias vão ser utilizadas na atividade da empresa. Então, elas são uma receita. Tive um ganho. Eu não precisei pagar por essas bonificações. Gente, não existe falar em crédito de PIS e COFINS sobre bonificação. Não existe, tá? Quando eu receber uma bonificação, eu vou ter um débito de PIS e COFINS, porque eu tive uma receita. E como a gente viu lá no início, toda e qualquer receita, independente da nomenclatura contábil, ela entra para a base de cálculo do PIS e COFINS. Ela é fato gerador de PIS e COFINS. Então, a bonificação recebida é uma receita e, portanto, tributa PIS e COFINS. Alíquota de 1,65 e 7,6 de COFINS. Então, aqui apurei os meus débitos decorrentes da atividade operacional com alíquota básica. Agora eu vou olhar lá no meu balancete se eu não tive alguma outra receita com sujeito a tributação diferenciada. Então, eu tive uma receita de juros de aplicação financeira e tive descontos obtidos. Então, eu tive uma receita de 18 mil reais de aplicação financeira, tributada a 0,65 e 4% de COFINS. E tive uma receita de descontos obtidos, tributados a 5 mil reais, com uma base de cálculo de 5 mil reais, a tributada a alíquota de 0,65 de PIS e 4% de COFINS. Então, aqui eu apurei o total dos débitos de PIS e COFINS. Então, eu sei o montante dos meus débitos. Agora, eu vou olhar para o meu montante dos meus créditos. O que eu tive de crédito que eu posso abater do imposto devido no mês? Eu tive matéria-prima, insumos adquiridos no processo de produção, valor dos insumos 530 mil. O imposto ICMS incidente nessa operação, 63.600. Pessoal, lembrando que nós temos lá na legislação que o ICMS incidente na operação de compra deve ser descontado da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, eu cheguei na minha base de cálculo do PIS e COFINS, vou calcular 1,65 e 7,6 de COFINS. Tive fretes contratados, 50 mil, ICMS incidente na operação 6 mil, cheguei na base de cálculo de 44 mil. Mão de obra paga à pessoa jurídica, serviços contratados pagos à pessoa jurídica, 100 mil, base de cálculo 100 mil, PIS e COFINS 1,65, 7,6. Aqui lembrando que ISS não exclui da base de cálculo do PIS e COFINS, somente o ICMS. Aluguéis pagos à pessoa jurídica, 25 mil,
também tenho crédito de PIS e COFINS. Devoluções de venda, 6 mil, tenho que excluir ICMS da operação, cheguei na base de 5.280. Depreciação de bens, tá? Então, os bens cujo crédito de PIS e COFINS será feito com base na depreciação. 15 mil reais, então a base de cálculo 15 mil, vou calcular o PIS e COFINS. E aquisição de máquinas e equipamentos, que eu expliquei lá atrás que tem situações, quando é máquinas e equipamentos, que eu posso creditar PIS e COFINS de forma integral. Então, comprei uma máquina e equipamento, 28 mil, incidiu na operação 4.760 de ICMS, então eu cheguei na base de cálculo de 23.240, então vou calcular o meu PIS e COFINS. Então, aqui eu vou calcular o montante total dos créditos daquela operação, dos créditos que poderão ser descontados dos débitos apurados no período. Então, aqui eu tenho a apuração dos débitos, aqui eu levantei todas as operações de crédito que dão direito ao PIS e COFINS. Então, o total de débitos de PIS é 17.990,95, o montante total de créditos 11.202,18. Então, dos 17.990, eu vou descontar o crédito de 11.208,18, restando um PIS a recolher de 6.788,77, que vai ser recolhido em um DARF, né, de código de arrecadação 6912 e será pago até dia 25 do mês subsequente. Meu COFINS devido na operação era 83.098,80. Tive um total de crédito de 51.597,92, restando um tributo a recolher de 31.500,88, que será pago mediante um DARF de código 5856, tá? Então, pessoal, assim, aqui eu trouxe um exemplo bem simplificado para ter uma noção geral de como funciona o regime não cumulativo. Nós teríamos aulas e aulas, horas e horas para falar do regime cumulativo e nos aprofundar mais nos temas do regime cumulativo. Mas eu tentei deixar aqui alguns insights, algumas ideias sobre a apuração do regime não cumulativo de PIS e COFINS para que vocês possam se aprofundar por conta própria na apuração desses tributos, tá? Então, realmente uma ideia bem geral sobre a apuração. Aqui na apuração, por exemplo, poderia trazer exemplos de, nesse período, a empresa teve mais débitos, mais créditos do que débitos. O que vai acontecer com os créditos? Ela não vai ter imposto a recolher, vai acumular para os períodos de apuração subsequente, tá? E, se a empresa é uma empresa exportadora, ela sempre vai acumular crédito, porque os impostos, as operações de exportação não tributam PIS e COFINS, não tem incidência. Então, ela vai sempre acumular crédito. O que ela pode fazer com esses créditos? O que ela pode pedir um ressarcimento, o que ela não pode? Então, são vários temas que a gente pode tratar no regime não cumulativo de PIS e COFINS. Eu quis trazer aqui uma ideia geral de como funciona a apuração, mas existem N outras situações que a gente pode se aprofundar e espero que tenha despertado algum ponto em que vocês vão precisar ir olhar na legislação e buscar informações. Então, como eu falei, não se atenham à lei. Claro, é a nossa base sempre. Lei 10.833, Instrução Normativa 21 de 2022. Se baseiam nessas bases legais, mas busquem soluções de consulta, busquem decisões do CARF, buscam decisões judiciais, buscam apoio do setor jurídico, caso vocês tenham um jurídico que é parceiro de vocês, e sempre visando buscar o melhor para a empresa, né? Não deixar passar nenhum crédito possível, sem também comprometer a empresa com futuros passivos, né? Então, fazer o possível para tributar uma carga menor, né, dentro da legalidade, ou pelo menos amparado com decisões judiciais, amparado com uma orientação de um setor jurídico que vai apoiar vocês em caso de algum problema com a Receita Federal, né? Então, assim, a minha ideia aqui não é que vocês saiam fazendo crédito de tudo, que vocês saiam gerando passivos para empresas, mas mostrar que a gente tem um ambiente tributário assim, extremamente grande para a gente se orientar, para buscar opções que sejam melhor para a empresa.
e obviamente que sempre a decisão vai ser do empresário, nunca do contador. Nunca o contador vai decidir, principalmente quando são situações que oferecem risco à empresa, porque o risco tem que ser do empresário, é ele que vai usufruir do benefício, ele que precisa ficar também com o risco, sempre ciente, sempre orientado, é ele que decide, né? Mas nós, contadores, sempre temos que buscar o melhor para a empresa e não trazer passivos, possíveis futuros passivos, né, para a empresa que venham comprometer a atividade operacional da empresa, certo? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês e estou sempre à disposição. O meu objetivo é simplificar um pouquinho mais o dia a dia de vocês na contabilidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.